Em paz com Deus, a esperança que supera a morte. Existem dias em que o coração parece mais silencioso, como se as lembranças falassem mais alto do que as palavras. São dias em que a saudade visita a alma e a mente relembra rostos, vozes e momentos que marcaram nossa história. A ausência de quem amamos pode pesar como uma sombra que insiste em permanecer. Mas é justamente nesses momentos que a fé se torna a luz que rompe a escuridão da dor, e a esperança, o fio invisível que continua nos ligando ao amor de Deus. A morte, por mais dura que pareça, não é o fim. A palavra de Deus nos ensina que a vida não termina quando o corpo descansa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, está escrito que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus trará, por meio de Jesus, aqueles que nele dormiram. Essa é a promessa que nos sustenta, a certeza de que há algo além do que os olhos podem ver e que o amor de Deus é forte o bastante para vencer até mesmo a morte. Talvez você tenha perdido alguém muito querido. Talvez ainda sinta o peso da saudade quando olha para um lugar vazio à mesa, quando ouve uma música que traz lembranças, ou quando percebe que certas conversas agora só vivem na memória. Mas saiba de uma coisa: o amor que foi plantado em Cristo nunca se apaga. As pessoas que amamos e que viveram com fé não foram perdidas, apenas foram recebidas. Elas descansam em um lugar onde não há dor, nem lágrimas, nem sofrimento, apenas a paz perfeita que vem da presença de Deus. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essas palavras não são apenas consolo, são uma verdade eterna. A morte não é uma derrota, é o começo de uma nova forma de vida, uma vida que não se mede em tempo, mas em eternidade. O mesmo Deus que te deu força para seguir até aqui é o Deus que acolheu com amor aquele ou aquela que partiu antes de você. Ele não perde ninguém. Nenhuma alma que pertence a Cristo se perde, pois todas são guardadas em suas mãos. É natural sentir saudade, e não há pecado em chorar. Jesus também chorou diante da morte de Lázaro, porque o amor verdadeiro se expressa até nas lágrimas. Mas assim como ele enxugou as lágrimas de Maria e Marta, o Espírito Santo também vem para consolar o seu coração hoje. Ele te lembra de que há um reencontro preparado e que a saudade que hoje dói será um dia substituída pela alegria de estar novamente com aqueles que amamos diante do trono do Pai. Enquanto vivemos aqui, o melhor que podemos fazer é continuar caminhando com fé. Porque cada passo que damos na direção de Deus nos aproxima mais da eternidade. Viver em paz com Deus é compreender que, mesmo quando não entendemos, Ele continua soberano, justo e amoroso. E quando o coração descansa nessa certeza, a alma encontra alívio mesmo no meio da saudade. Essa mensagem é para você que busca consolo, esperança e um novo sentido em meio à dor. Que o Espírito Santo fale com você e através de cada palavra e renove sua fé para continuar acreditando que Deus transforma o luto em esperança e a perda em promessa de reencontro. Se essa palavra alcançar seu coração hoje, se inscreva neste canal e caminhe conosco nessa jornada de fé. Aqui, a cada mensagem, você vai se lembrar de que nada está perdido quando estamos em Cristo, porque nele, até o que parece fim, é apenas o começo. A morte não é o fim, é o início da eternidade. Há uma verdade que o tempo e a dor nunca conseguem apagar. A morte não é o fim. O corpo pode cessar o movimento, a voz pode se calar, mas a vida que Deus colocou dentro de nós continua, porque a alma não pertence à terra, ela pertence a Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Essa é a essência da esperança cristã, saber que viemos de Deus e que um dia voltaremos para Ele. Quando olhamos a morte apenas com os olhos humanos, ela parece uma separação definitiva, mas quando olhamos com os olhos da fé, ela se torna apenas uma passagem, uma transição entre o tempo e a eternidade, entre a saudade e o reencontro. Aquele que morre em Cristo não está perdido, está em casa, está no lugar onde não há dor, não há doença, não há medo, onde a luz nunca se apaga e a presença de Deus preenche tudo.
Jesus mesmo nos mostrou isso quando disse aos seus discípulos em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas palavras não foram ditas apenas para consolar um grupo de homens tristes naquela época, mas para consolar todo aquele que um dia precisaria lembrar que o céu é real. O céu não é uma ideia simbólica, é uma promessa concreta. É o lar preparado para aqueles que escolheram viver pela fé. Quando alguém parte, a saudade é o lembrete do amor que existiu. E o amor é a prova de que a vida deixou marcas que o tempo não apaga. Deus não permite que amemos em vão. O amor verdadeiro tem origem nele, e tudo o que vem de Deus é eterno. Por isso, quando um filho de Deus encerra sua jornada terrena, ele não é esquecido, ele é acolhido. E o que fica aqui é a lembrança de uma vida que cumpriu seu propósito e agora descansa em paz, guardada nos braços do Criador. A fé não nos impede de sentir dor, mas nos impede de perder a esperança. A saudade não é o oposto da fé, ela é a continuação do amor. E quando o coração aprende a enxergar a morte sob a luz da eternidade, o desespero dá lugar à serenidade. Porque sabemos que um dia, quando Cristo voltar, toda separação será desfeita, e todos que dormem nele despertarão para uma nova vida, gloriosa e eterna. O consolo que vem do Espírito Santo. Deus nunca deixa um coração quebrado sem cuidado. Ele não ignora a dor da saudade nem o peso da ausência. Pelo contrário, é nos momentos mais difíceis que ele se aproxima. A Bíblia diz em Salmos capítulo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando a tristeza parece insuportável e a alma não encontra palavras, o Espírito Santo entra em cena. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que traduz nossas lágrimas em oração e envolve o coração com paz que o mundo não entende. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito: O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Isso significa que até no silêncio da dor, Deus ouve. Quando o choro parece não ter fim, Ele recolhe cada lágrima, porque aos olhos dele nenhuma dor é desperdiçada. Cada perda que vivemos, cada despedida que enfrentamos, se torna uma oportunidade para experimentarmos a presença amorosa de Deus de uma forma mais profunda. O Espírito Santo não apaga a saudade, mas a transforma. Ele nos ensina a lembrar com gratidão, e não apenas com dor. Ele nos mostra que a ausência física não significa ausência eterna. O amor continua, a lembrança permanece, e a fé se torna o elo que sustenta o coração. Deus não promete que a jornada será sem lágrimas, mas promete que nenhuma delas será em vão. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está a promessa mais linda de todas. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Há um consolo que não vem de palavras nem de explicações. Ele vem da presença. A presença silenciosa de Deus que nos envolve quando o coração não consegue mais suportar. É nesse lugar de rendição e fé que descobrimos que o amor de Deus é maior do que a dor da perda. E é nesse amor que aprendemos a seguir, a continuar vivendo, até o dia em que toda saudade se transformará em reencontro. A esperança do reencontro. A fé nos ensina que a separação que vivemos aqui é apenas temporária. Um dia, todos os que creram em Cristo se reencontrarão. Essa é a promessa que dá sentido à dor e transforma o luto em esperança. A Bíblia nos fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
A vitória sobre a morte já foi conquistada por Jesus na cruz. Quando ele ressuscitou, a morte perdeu o poder de ser o fim. Ela se tornou uma passagem. Isso muda tudo, porque nos mostra que o amor de Deus é eterno e que o relacionamento com Ele nunca é interrompido. Quando olhamos para a eternidade com essa consciência, a saudade deixa de ser apenas dor, passa a ser um lembrete de que o céu está mais próximo do que imaginamos. Muitas pessoas, diante da perda, se perguntam: será que vou ver essa pessoa novamente? A resposta pela fé é sim. O reencontro é uma promessa. Em João, capítulo 14, versículo 3, Jesus disse: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Cada vida que termina em Cristo é recebida pelo próprio Salvador, que prepara um lugar para os seus filhos. Isso significa que a morte não tem o poder de separar definitivamente aqueles que estão ligados pelo amor de Deus. Pense por um momento nas pessoas que marcaram sua vida com fé, com carinho, com exemplos. Todas essas sementes de amor não se perdem. Elas continuam vivas porque foram plantadas na eternidade. E quando chegar o tempo de Deus, quando o relógio celestial marcar o momento certo, cada um de nós será reunido novamente. Será um reencontro sem despedidas, um abraço sem tempo, uma alegria que nunca mais será interrompida. Essa é a esperança que o cristão carrega, a certeza de que o último adeus da terra será o primeiro olá do céu. Mas enquanto esse dia não chega, vivemos pela fé, sustentados pela graça e guiados pela esperança. O reencontro não é apenas uma promessa futura, é também uma motivação presente. Ele nos convida a viver bem, a perdoar, a amar mais profundamente, a valorizar o tempo que temos aqui, porque sabemos que cada gesto de amor tem reflexos eternos. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada lembrança, cada oração é guardada com zelo. E um dia, diante dele, tudo fará sentido. Vivendo com esperança e paz. A esperança não é uma fuga da realidade, é a forma mais profunda de viver nela. Confiar em Deus não significa ignorar a dor, mas caminhar com fé apesar dela. A verdadeira paz não é a ausência de sofrimento, é a presença constante de Deus em meio a tudo. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Estas palavras nos lembram de que a vitória dele é a nossa segurança. Quando tudo parece desabar, ainda existe uma rocha firme onde o coração pode repousar. Esta rocha é Cristo. Viver com esperança é escolher acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando a vida parece fora de ordem. É crer que nada é em vão, que nenhuma perda é definitiva e que tudo está sendo conduzido por um propósito eterno. A fé não elimina a saudade, mas a transforma em combustível para seguir adiante. Deus não quer que você viva preso ao passado, mas também não quer que esqueça. Ele quer que você lembre com amor, com gratidão e com a certeza de que cada memória é parte de uma história que ainda será completada na eternidade. Em Salmos capítulo 27, versículo 13, Davi declarou: "Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes." Esta declaração é o coração da fé. Mesmo em meio à dor, Davi acreditava que a bondade de Deus ainda se manifestaria. E é esta mesma convicção que o Espírito Santo quer plantar em você hoje. A convicção de que a bondade de Deus não terminou e de que Ele ainda tem planos para a sua vida aqui. A paz que vem de Deus é diferente da paz do mundo. O mundo oferece consolo temporário, mas o Espírito Santo oferece descanso verdadeiro. Esta paz é o resultado de entregar o controle, de confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo que o coração não entenda. Quando aceitamos esta verdade, a alma começa a se acalmar, o medo perde força, a ansiedade se dissolve e a esperança renasce, porque a fé abre os olhos para o invisível, para o Deus que trabalha em silêncio, mas nunca deixa de agir.
O amor que vem do céu é o mesmo amor que nos faz resistir à dor e continuar vivendo. Por isso, quem confia em Deus descansa, e quem descansa em Deus encontra forças para prosseguir. O segredo é lembrar que a vida é uma preparação para a eternidade. Cada dia é uma oportunidade para crescer, amar e amadurecer espiritualmente. E quando vivemos assim, não tememos a morte, porque sabemos que ela é apenas a porta para a plenitude da vida que Deus prometeu. A paz que ultrapassa o fim. Há um tipo de paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. É aquela que vem quando o coração finalmente entende que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida parece ter tirado algo precioso. É a paz que vem do alto, a paz prometida por Jesus em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é um sentimento passageiro, mas um estado de confiança. Ela surge quando entregamos a dor nas mãos de Deus e deixamos que Ele transforme o pranto em aprendizado, a saudade em esperança e o vazio em presença. Muitas vezes buscamos respostas que não virão agora. Queremos entender o porquê das perdas, o motivo das despedidas, o sentido do sofrimento. Mas Deus nem sempre explica, porque Ele trabalha em um nível que vai além da compreensão humana. E é justamente nesse mistério que nasce a fé verdadeira. Crer mesmo sem entender é o gesto mais profundo de amor e rendição que podemos oferecer ao Criador. Quando confiamos, descobrimos que a ausência aparente é na verdade a presença de Deus de um jeito diferente. Ele se aproxima de quem sofre. Ele se senta ao lado do coração quebrado e sussurra: "Eu estou aqui." Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido." Deus não se distancia da dor, Ele entra nela. E é por isso que mesmo nas lágrimas podemos sentir consolo, mesmo na saudade podemos sentir presença, mesmo na incerteza podemos ter paz. O Espírito Santo é o consolo vivo de Deus. Ele não apaga a lembrança, mas transforma o peso da ausência em leveza espiritual. Quando deixamos o Espírito agir, a saudade deixa de ser uma prisão e se torna uma ponte, uma conexão entre o tempo e a eternidade. É importante lembrar que a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte, e quem viveu com Ele continua vivo, porque em Cristo a vida nunca termina, apenas muda de endereço. Por isso, quando olhamos para o céu, não estamos olhando para longe, estamos olhando para casa. É ali que tudo se completa, onde toda lágrima será enxugada, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Enquanto esse dia não chega, nossa missão é viver com fé. É honrar aqueles que partiram, não com tristeza sem fim, mas com a continuidade de suas boas obras, de seus exemplos e da fé que deixaram como herança. O amor verdadeiro não se despede, apenas muda de forma. Cada gesto de bondade, cada oração, cada atitude de perdão é uma forma de manter viva a chama do amor de Deus no mundo. E quando vivemos assim, a dor perde o poder de nos paralisar e passamos a caminhar com esperança. Se neste momento o seu coração sente falta de alguém, permita que o Espírito Santo te abrace. Feche os olhos, respire fundo e lembre-se de que o mesmo Deus que acolheu quem você ama também cuida de você agora. Nenhuma vida é esquecida por Deus. Nenhum nome é apagado da memória do céu. Tudo que foi vivido com amor permanece. E um dia, quando todos estivermos diante do trono da graça, tudo será restaurado. Não haverá mais distância, nem lágrimas, nem dor, apenas a presença perfeita do Deus que prometeu fazer novas todas as coisas.
Então, que essa mensagem traga paz ao seu coração. Que ela te lembre de que não estamos caminhando para o fim, mas para o recomeço eterno. E se essa palavra falou com você, compartilhe nos comentários o que ela despertou em sua alma. Talvez sua fé hoje console alguém que precise ouvir o mesmo consolo que Deus está te dando agora. Se essa mensagem te trouxe paz, se ela te fez respirar um pouco mais leve, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui falamos sobre fé, esperança e o amor que não acaba. Cada vídeo é feito com carinho, com oração e com a intenção de que você sinta o toque suave de Deus mesmo à distância. Deixe também o seu like, porque isso ajuda muito este trabalho a alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de consolo e fé. E lembre-se sempre, a morte não é o fim para quem viveu com fé. O amor continua, a presença de Deus permanece e a esperança nunca morre. Porque em Cristo a vida é eterna e o amor é mais forte do que tudo.